Esposa dele vai estar compartilhando daqui a pouco conosco a sua palavra. Ainda tem gente vindo, mas vai dar tempo, em nome de Jesus. Estou sentindo falta de um ou dois aqui. Cadê o Sonei, que eu não vi ele ainda? Está chegando. Está chegando. Queridos, nós estaremos aqui sexta-feira mais uma vez, 19h30, para a nossa busca do Espírito Santo. Venha para um tempo tremendo com o Senhor. Venha para buscar a face dEle, a presença dEle. Ninguém pode vencer esse mundo que nós estamos vivendo hoje sem a graça, sem a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso nós queremos ter um dia, todos os dias nós queremos Ele, mas na sexta-feira nós chegamos aqui muito determinado, muito direto na nossa busca a Ele, em o nome do Senhor Jesus. Domingo, 18 horas, nós estaremos aqui também adorando ao Senhor, celebrando ao seu santo nome. Não perca tempo, porque é tempo tremendo de Deus. E no sábado, nós estaremos indo a uma cidade chamada Dois Riachos. Nós queremos celebrar o Senhor com aqueles irmãos que têm tido um encontro com Deus, e nós queremos fortalecê-los na sua fé. Eu tentei olhar uma van, queridos, mas eu acho que ficou muito pesado, muito salgado. Então nós vamos ter que ir de carro. Só que os nossos carros só cabem 5 pessoas, né? Então eu no meu carro vai 5. Só que eu já tenho 3, só tem vaga para mais 2. Então até sexta-feira, se você decidir ir conosco, estar lá conosco em Dois Riachos, é na Liberdade. Eu vou para dormir lá. Mas se você não pode ir para dormir, você pode ir e voltar no mesmo dia. Só que a nossa reunião vai lá até umas 9, 9h30 da noite, no sábado. Então 3 horas de viagem vai ficar meio puxado, né? Para quem não tem muito fôlego para voltar no mesmo dia. Mas como a gente passa um tempo muito puxado lá, eu vou preferir vir depois do café da manhã lá, tomar aquela coalhada antes, né? Comer aquele queijinho frito antes, depois eu venho embora. Amém? Então, se você tem vontade de ir, tem disponibilidade de tempo e transporte, vamos nos juntar. Nós vamos sair cedo daqui. No máximo, 6 horas da manhã, nós vamos nos concentrar lá naqueles postos ali, antes de entrar para a Ceasa. Quem estiver indo já se encontra lá. E 6 horas a gente parte. Ei, Ceasa não. Ceasa não dá. É antes. Porque a gente tem que dar a volta, né? Tem que ser naquela Paragominas. Descida do Catolé. E aquela parada de Batista, pronto, o posto do Batista tá bom. Pronto. Eu vou mandar o endereço para quem estiver indo. Amém? Amém mesmo? Fique de pé comigo. Tem alguém, querido, hoje nós temos vivido tempos muito difíceis e eu estou vendo que algumas pessoas têm enfrentado lutas e nós queremos nos levantar em o nome do Senhor Jesus contra as forças do mal. Amém? Então vamos orar juntos aqui pelas pessoas que estão passando por lutas de enfermidade, problemas familiares, pessoas que estão com dificuldades financeiras. Nós vamos clamar ao Senhor agora. Lembre dos pedidos que estão nesse lugar aqui nas suas orações. Cada pedido que é colocado aqui, há uma fé, há um desejo no coração de quem colocou. E esse desejo já tem uma resposta de Deus em Cristo Jesus. Nós já temos um sim dele, porque Jesus morreu na cruz para isso. Amém? Então estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós como igreja, nos levantamos nessa noite, Pai, para clamar a Ti, ó Deus, contra as forças do mal. Nós nos levantamos em o nome do Senhor Jesus e Te pedimos que o Senhor venha blindar, Pai, cada vida, ó Deus, que tem sofrido, que tem sido acometido por enfermidades, que o Senhor venha tirar todo esse mal, lança no abismo, em o nome de Jesus. Nós repreendemos e ordenamos que todo embaraço, todo atrapalho do maligno nas famílias, trazendo contenda, trazendo dissensão, está lançado no abismo, em o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a graça do Senhor sobre os celeiros dos Teus filhos, Pai, e que o Senhor faça transbordar
em cada vida, em cada família, em o nome de Jesus. Nós te damos graças, Pai, por cada oferta, por cada dízimo colocado nesse lugar. Não fazemos, Pai, para negociar, porque o Senhor já nos tem abençoado. Apenas retribuímos como gratidão ao Senhor. Continua suprindo e derramando, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Põe a mão aí sobre o coração e diga: Senhor, o meu coração é uma terra fértil para a tua palavra. Fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo já é sobre você, Pastor Carlos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Foi um tempo bom lá no encontro, nós estivemos junto com os irmãos, nós chegamos aqui na sexta-feira, ou melhor, chegamos em Recife na sexta-feira e de lá nós fomos direto para o encontro e foi muito bom, coisas maravilhosas o Senhor fez naquele lugar e eu tenho certeza que muitos mais o Senhor vai fazer através das tuas vidas. Eu louvo a Deus porque é a segunda vez que eu estou aqui e espero que não seja a última. Vamos sempre estar aqui celebrando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Sabemos que hoje é um dia especial, é um dia que nós realmente passamos a compreender mais e mais e mais daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E o próprio Senhor disse que muitas vezes nós erramos por não conhecermos a palavra e o poder de Deus. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço o poder de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço a Deus, os propósitos de Deus e a vontade de Deus para a minha vida. E se eu fosse dar um tema para a palavra de hoje, o tema da palavra seria armaduras de Deus. Você provavelmente já teve escutado essa palavra, ou ministrado essa palavra, ou já orado sobre ela, mas eu queria te partilhar daquilo que Deus falou comigo nesta palavra, porque primeiro Deus ministrou no meu coração, para a minha vida, e eu confesso para vocês que essa palavra veio num momento assim de muita luta, muita dificuldade, porque às vezes a gente pensa porque entrega o coração a Deus, as lutas não acontecem. Muito pelo contrário, quanto mais você se aproximar de Deus, maiores serão as tuas lutas. Quanto mais você gerar intimidade no teu coração pelo Senhor, mais o diabo se levantar contra a tua vida. Mas em todas elas o Senhor nos garante que somos mais que vencedores. Amém. E no versículo 10 até o versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse século, desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Contudo, oração e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém, queridos? Amém. O livro de Efésios é um livro que nós chamamos de livros de doutrina. Paulo era um grande discipulador.
Era um homem que tinha prazer nas coisas de Deus, de falar das coisas de Deus. E ele abriu muitas igrejas espalhadas pela Ásia Menor, Oriente Médio. E aqui ele estava falando diretamente com a igreja de Éfeso. Ele estava discipulando essa igreja, aconselhando essa igreja, porque sabemos que os dias mal vêm, querido. A gente sabe que o projeto original do diabo é matar, roubar e destruir. E o que eu preciso entender é que quando eu me converto, quando eu entrego a minha vida a Deus, o meu coração ao Senhor, quando eu faço uma aliança, um pacto com Deus, você não somente passa a ser filho de Deus, mas você passa a ter um inimigo que durante toda a tua vida ele vai tentar te destruir, te afastar dos caminhos de Deus, te afastar do projeto original de Deus para a tua vida, porque o projeto dele é matar, roubar e destruir. Quando ele olha para mim e para você, queridos, ele não tem misericórdia, ele quer nos destruir, quer nos estragar, nos desviar do projeto de Deus. Mas no versículo 10 até o versículo 3, Paulo nos dá conselhos. Paulo está falando de uma forma literal comigo e contigo como igreja. Ele diz assim: quanto mais, comunidade fonte da graça, sedes fortalecidos no Senhor e no seu poder diariamente. Ele diz: sedes fortalecidos no Senhor Jesus. Porque a nossa força, querido, não vem de uma religião, não vem de uma filosofia, de uma doutrina, mas a nossa força vem do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos todos os dias buscar a Deus em oração, em súplicas, em adoração, em comunhão, estar juntos, celebrando e glorificando a Deus. Precisamos nos fortalecer. Nós, como pessoas que amamos o Senhor, precisamos entender nas nossas vidas que ser fortalecidos no Senhor significa ter uma vida de comunhão diária com esse Deus. Precisamos ter uma vida de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orar. Orar nada mais é do que ter comunhão com Deus, viver com Deus, caminhar com Deus, celebrar com Deus, ter uma vida de consagração ao Senhor, já acordar entendendo que estamos vivendo dias maus, mas o Senhor disse que nós somos mais que vencedores nele, Cristo Jesus. Mas Paulo me aconselha dizendo: você precisa se fortalecer diariamente no Senhor. E a Bíblia diz que diariamente eles se reuniam em oração e no partir do pão. E nós, como cristãos, falhamos quanto à oração. Não gastamos um tempo na presença do Senhor. Não gastamos um tempo em buscar o coração de Deus, ser fortalecidos em Deus. Poder abrir o coração num Deus que é presente, um Deus que é atuante nas nossas vidas, um Deus que é conosco. Cantamos que somos moradas de Deus. Deus é tão maravilhoso, queridos, que Ele habita em mim e Ele está no nosso meio. Poder ter a liberdade de levantar as nossas mãos e adorá-lo, porque a Bíblia diz que Ele busca verdadeiros adoradores, e quando Ele encontra um adorador, Ele faz comunhão com esse adorador, e a sua intimidade Ele só revela a amigos. Tem que ser fortalecidos no Senhor diariamente. Oração. A chave da vitória de uma pessoa que ama o Senhor é ter uma vida de oração, é gastar tempo na presença de Deus, é gastar tempo na presença do Senhor, orando, buscando na palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Se a Bíblia é o livro que revela o caráter de Deus, eu preciso entender que diariamente eu preciso conhecer o Deus que eu amo. Deus revela o seu caráter na palavra. As promessas de Deus estão na palavra. A palavra de Deus nos fortalece. Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento para fortalecer as nossas vidas na labuta diária, o nosso espírito também precisa da palavra. Ser fortalecidos no Senhor na adoração.
Quando eu vou lá no livro de João, no capítulo 4, quando a Bíblia diz que Deus busca adoradores, significa que nem todos são adoradores. Ele diz que busca. Existe um grupo grande de pessoas que têm buscado a Deus, mas Deus busca um grupo pequeno, que é o grupo das pessoas que são adoradores. Você quer ser fortalecido no Senhor? Seja um adorador, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o adoram. Esse Deus revela o seu coração. E Paulo diz: sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele continua dizendo no verso 5, ele diz: revesti-vos, ele está falando de uma forma pessoal para mim e para você, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Você não pensa, amados, que quando você entregou a tua vida a Deus, quando você fez um pacto, uma aliança com Deus, que Ele simplesmente disse, conjecturou entre si, dizendo: não, eu perdi aquele, vou atrás de outro, não quero outro. Ele arma ciladas diárias para nos destruir. Ele é mau, ele é cruel. E Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que serve uma armadura? Para nos proteger, para guardar áreas das nossas vidas no qual vai haver um investimento do inferno. E ele diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta não é um contra o outro. O nosso inimigo, ele age nas regiões celestiais. São os principados e potestades. Se ele é espírito, as armas que eu preciso ter para vencê-lo são as armas de Deus. São as armas que nós encontramos na palavra, para vencermos as ciladas do diabo diariamente. E ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Mas não só basta fortalecermos no Senhor, ele diz que eu preciso também me revestir das armaduras de Deus na minha vida. Porque o nosso inimigo, querido, ele só vai ser vencido quando nós tivermos revestido das armaduras de Deus. E quais são as armaduras de Deus? Versículo 14. Diz assim: estai, pois, firmes. Ele está falando novamente comigo e com você na primeira pessoa. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade. Você está entendendo, irmãos? Cingindo-vos de quê? Cingindo-vos de quê, queridos? Cingindo-vos de quê? Você sabia que quando você entrega a sua vida a Deus, você tem o compromisso com a verdade? Eu entreguei minha vida no dia 31 de dezembro de 98. E o ano de 99 foi um ano muito difícil. Eu perdi o emprego, eu perdi tudo aquilo que eu tinha, e eu ia para a igreja, eu chorava na presença de Deus, buscando uma direção de Deus, e nós morávamos bem próximo da igreja, e eu lembro que nós íamos a pé, nós voltávamos a pé, e teve um domingo que eu clamei ao Senhor de uma forma muito especial. Eu chorei muito na presença de Deus naquele culto. Sabe quando um filho abre o coração diante de um pai e diz: Senhor, o que está acontecendo? Eu entreguei a minha vida a Ti, eu entreguei meu coração ao Senhor, eu quero ser fiel a Ti em todas as situações possíveis, mas eu tenho passado tanta luta, perdi o meu emprego, tenho uma filha pequena, tenho contas a pagar, e você começa a abrir o teu coração diante de Deus, e você começa a chorar. Acabou o culto, eu vim para casa calado, não falei nada. A Carol veio do meu lado, a Maíra era bem pequenininha, nós viemos para casa, eu cheguei em casa,
E quando nós fomos subindo no prédio que nós morávamos, eu escutei aquela voz literalmente no meu coração dizendo assim: abre o jornal. E eu disse: Deus, mas eu não tenho jornal, Senhor. E os meus olhos foram para o vizinho que morava embaixo, e eu bati lá, já era tarde da noite. Eu disse: vizinho, boa noite. Ele disse: boa noite. Você poderia me dar um jornal? Ele disse: qual a parte que você quer? Eu disse: me dá o classificado. Na hora que eu abri, tinha um anúncio grande dizendo: precisa de representante comercial, empresa de autopeças, dizendo tudo aquilo que ele estava oferecendo, e embaixo requisitos básicos para um representante, experiência, e falando, e a última cláusula estava escrito assim: ter carro. Eu peguei aquele anúncio, cortei, estava lá dizendo que eu tinha que estar no Hotel Sagres, 7 horas da manhã, eu fui. Quando eu cheguei lá, nós éramos aproximadamente umas 70 pessoas. Mas o jornal dizia que tinha que ter carro, e eu não tinha carro. Eu fui lá, fiz a entrevista, conversei com o dono, conversei com o gerente, e a primeira pergunta que ele fez para mim, ele disse assim: você tem carro? Eu disse: tenho. E ele fez a entrevista comigo, ele disse: se você for classificado, você pode voltar à tarde da noite? Eu disse: não, eu moro aqui perto, eu venho. E quando eu fui saindo, ele olhou para mim e disse: você tem carro realmente? Eu disse: tenho. E não tinha carro. Aí eu fui, quando eu estava lá em casa, o telefone tocou, disse: olha, você foi um dos classificados, ficaram 5 pessoas, sentamos no lar, numa área, começamos a conversar, porque eu pensava no meu coração: ele me contrata, ele vai embora, eu pego o catálogo e fico trabalhando de ônibus até comprar um carro. E 10 horas da noite ele chegou comigo e disse assim: queria dispensar todos vocês, mas eu gostaria que o Carlos fosse o nosso representante. Eu disse: que bom. Ele disse: amanhã, 7 horas da manhã, esteja aqui com o seu carro. Queridos, nós somos muito bons em tentar convencer a Deus do nosso pecado, porque dentro do meu coração, que é mau, eu disse: não, profeticamente eu tenho um carro. Mas ele falou para mim: às 7 horas da manhã esteja com um carro. Eu passei a noite toda conversando com pessoas, ligando para amigos: me emprestam um carro, e as portas se fechando, e eu desesperado: o que eu faço? Liguei para um pastor amigo meu, eu não contei a história de fato, menti. E ele disse: eu te empresto o carro. Ele disse: quantos dias? Não, só amanhã, porque eu disse: ele vai andar comigo um dia e vai embora. Peguei o carro, 7 horas da manhã eu estava na frente do hotel, nós andamos, visitamos os clientes. Ele disse: amanhã você esteja aqui no mesmo horário. E eu disse: pastor, eu vou precisar do teu carro mais uma vez. Resumindo, irmãos, eles passaram quarta, quinta e sexta. Quando foi na sexta-feira, umas 5 horas da tarde, eu peguei o gerente, o dono da empresa, e levei para o aeroporto, devolvi o carro e fui orar. Quando eu abri a palavra justamente em Provérbios 28, 13. Abra a tua Bíblia em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por que o diabo tem vencido a igreja? Porque a igreja não tem compromisso com a verdade. João 8,32 disse: conhecereis a verdade, que é o Senhor, e ela vos libertará. Quando eu entreguei a minha vida a Deus, eu precisei entender que eu fiz um compromisso com a verdade, e o texto diz: cingei-vos com a verdade. Por que o diabo tem vencido a igreja? Por que nós não temos prosperado? Por que nós temos passado dificuldade? Por que nós temos orado, clamado, buscado, chorado na presença de Deus?
e nada acontece, porque existe brecha nas nossas armaduras que precisam ser tapadas. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Eu descobri isso, querido, da pior forma possível. Quando eles foram embora, eu peguei o ônibus e ia trabalhar. Eu nunca peguei tanto não na minha vida. Eu chegava em casa suado, chorando. Eu dizia: Carol, eu não suporto mais. Eu não conseguia tirar um pedido. E eles me cobrando e as portas fechadas, as coisas não aconteciam. Até que eu entendi que o pai da mentira era o diabo. E na hora que eu dei legalidade a ele, mentindo, eu peguei a filiação que o Senhor me deu na cruz e joguei lá na lixeira, e passei a servir o diabo de uma forma inconsciente, mas dei legalidade no mundo espiritual. São brechas que existem nas nossas armaduras. Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor. Jeremias 1,12 diz que ele vela sobre a sua palavra para as cumprir. Deus não pode mudar uma só vírgula, e Deus disse que tem compromisso com os santos. E eu, desesperado, não conseguia vender, triste e abatido, chorava, ia para a igreja, porque nós somos muito bons em colocar o Senhor na parede e ficarmos citando versículos para Ele. Deus, mas tu disseste que tudo que eu pedisse ao Pai, tu me daria. Aí lá vem versículos em cima de versículo. Mas ter um compromisso com a palavra, com a santidade de Deus, nós não queremos. Sabe o que eu entendi, irmãos? Eu esperei a Carol dormir, a Maíra dormir, fui lá para a sala. Me ajoelhei na presença de Deus e pedi perdão pelo Senhor pela minha mentira. É muito fácil nós pedirmos perdão para Deus. Sabe o que Deus falou no meu coração? O teu conserto não é comigo, o teu conserto é com Ele. Não dormi. O que eu vou fazer? Tomei um banho, me acordei, liguei para São Paulo e disse: Gil, eu preciso falar com você. Ele disse: pois não, Carlos, o que está acontecendo? Eu disse para ele: eu te enganei. Ele falou para mim: o que você fez? Cara, eu te enganei. Ele disse para mim: mas você não é crente? Assim que o diabo faz conosco. Porque ele me contratou porque eu era crente. E aos olhos do mundo, crentes são pessoas sérias, ou deveriam ser pessoas sérias. Eu disse para ele: cara, me perdoa. Ele disse: você tem noção do prejuízo que você me deu? Eu disse: sei. Ele disse: o que você quer que eu faça? Eu disse: eu já pedi perdão a Deus. Eu queria que você me perdoasse, que eu preciso tapar essas brechas que eu abri nas minhas armaduras. Ele disse: Carlos, eu te perdoo, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse: me dá uma oportunidade de 30 dias para te mostrar que eu sirvo a um Deus que é um Deus de princípios. Porque aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Queridos, eu peguei um ônibus e fui nos mesmos clientes, e todos eles me receberam com alegria, porque Deus foi diante de mim. Durante 6 meses eu fui campeão Brasil andando de ônibus. Porque Deus tem compromisso com a palavra. Deus não tem compromisso com estrutura, com placa. Deus tem compromisso com a palavra. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará misericórdia. E Paulo me diz, dizendo aqui, em Efésios, o que ele diz aqui? O primeiro, ele fala assim: cingivos com a verdade.
Deus te deu uma armadura. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, irmãos, é andar na verdade. Deixarmos de mentir. De termos aquele jeitinho brasileiro, achamos que não vamos convencer a Deus daquilo que nós fazemos de errado. O nosso grande problema, irmãos, é que nós achamos que podemos convencer a Deus que estamos certos. E muitas vezes nós até choramos na presença de Deus. Choro não é sinal de arrependimento. Sinal de arrependimento, irmãos, são frutos na presença do Senhor. Eu paguei um preço alto para aprender isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu era um mentiroso quando eu estava no mundo, mas agora eu precisava andar na verdade. Ser sincero, fiel a Deus, tampar as brechas que havia na minha vida. Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. Uma pessoa mentirosa não pode ser fortalecida no Senhor. Eu preciso andar na verdade. E ele continua dizendo mais: cingi-vos da couraça da justiça. Couraça, querido, é aquilo que tapa os nossos peitos, que protege a região do coração. Em fevereiro agora eu fiz um cateterismo, porque pelo menos por 3 ou 4 vezes eu fui para o hospital quase infartando. E eu tive que fazer um cateterismo, o médico me fez algumas recomendações, me passou alguns remédios, ele disse: você precisa cuidar do seu coração para você ter uma vida mais saudável e mais longa. E quando Paulo diz assim que eu preciso cingir a couraça da justiça, ou seja, proteger o meu coração. Se você for lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo de 9, diz que do coração do homem procede todas as coisas, as boas e as maus. Você sabia que tem algumas coisas no nosso coração que ainda não foi tratada pelo Senhor? Que existe mágoa dentro do nosso coração que ainda não foi confessada e colocada na presença de Deus? A coisa é tão séria, irmãos, que quando nós não perdoamos as pessoas, elas passam a ser centro das nossas vidas. Você tem tanta mágoa daquela pessoa que você pode estar feliz, cantando, celebrando, pulando, mas aquela pessoa que chega que você tem mágoa, até o teu semblante muda. A gente precisa tratar isso também na presença de Deus. Nós precisamos ter um coração puro. Eu preciso proteger o meu coração, porque de todos eles procede todas as coisas. Eu confesso para vocês que eu tinha muito ódio no meu coração pelo meu pai, porque ele era um homem violento, ele batia na minha mãe, ele nos batia. E quando eu me converti, a primeira coisa que eu tive que fazer foi consertar aquele relacionamento com meu pai. Eu tive que me aproximar dele, amá-lo, perdoá-lo, conversar com ele, tratar isso diante de Deus, porque era uma brecha na armadura que estava dentro do meu coração. Do coração do homem procede todas as coisas. Aí eu pergunto para você, querido, como é que está teu coração? Como é que você está cingindo o teu coração? Será que você tem um coração limpo e reto na presença de Deus? Será que o teu coração é um coração puro, um coração santo, um coração verdadeiro, fiel diante do Senhor? A coisa que mais nos chamou a atenção, a mim e o pastor Sérgio, no encontro, foi pessoas entenderem que precisavam perdoar. O princípio da vida cristã, querido, é o perdão. Jesus foi perdoador até na morte de cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E foi e entregou a sua vida a Deus. Quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a perdoar, porque é uma das condições para ter o perdão de Deus é perdoar. Eu não posso querer o perdão de Deus se eu também não perdoo. E ele disse: cingi-vos com a verdade, revestidos da couraça da justiça. Versículo 15:
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O sapato, ele serve para andarmos de forma correta e reta. Em qualquer lugar que nós estivermos, precisamos proteger os nossos pés. Mas sabe o que a gente aprende quando vai na palavra? No Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe o que a gente precisa aprender, irmãos? Ao calçar os nossos pés com a palavra. Andar em direção da palavra. Não tomar uma decisão se não for pela palavra. Muitas vezes o nosso coração é enganoso e nós obedecemos mais o nosso coração do que a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O crente, irmãos, que realmente quer ter um compromisso com Deus, ele precisa entender que ele tem que fundamentar toda a sua vida na palavra de Deus. Que não viva eu, mas que Deus viva em mim. É crucificar todos os dias a minha carne. Dizer, Deus, eu não quero mais fazer a minha vontade, porque o meu coração é enganoso, mas eu quero fazer a tua vontade, e a tua vontade está contida na palavra. Porque quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço o coração de Deus, e mais eu conheço aquilo que Deus quer para a minha vida. Quantas decisões nós tomamos fora da palavra? Quantas coisas nós fazemos, queridos, fora daquilo que Deus fala para mim e para você na palavra, e nós queremos que Deus simplesmente abone aquilo que nós fazemos. Nós precisamos obedecer a Deus na palavra. Eu lembro que em 2002 eu pastoreava uma igreja em Tucuruí. Já era pastor em 2002. E eu simplesmente tomei uma decisão fora da palavra e disse, eu vou embora, não quero mais ficar nessa igreja. Porque era uma igreja de muita luta, muita dificuldade, e eu disse, o dia que tocarem nos meus filhos, eu saio da igreja. E o diabo viu isso, criou uma situação, brigaram com a Maíra, que era muito pequena, e eu disse, eu vou embora. Saí da igreja. Simplesmente voltei, larguei as pessoas, fiz o culto, me despedi de alguns e fui embora. O problema, querido, que eu estava fora da palavra, porque a palavra fala em obediência, ouvir a voz de Deus. E quando foi uma vez, eu cheguei em Belém, triste e abatido, porque quando você está fora da vontade de Deus, você se torna uma pessoa triste e abatida. Quando você está no centro da vontade do Senhor, querido, você pode estar passando a maior dificuldade, mas você está no centro da vontade de Deus, e Deus tem compromisso contigo, e a Bíblia diz que o justo jamais mendigaria o pão. E eu cheguei na casa de uma senhora, nunca aconteceu isso comigo. Eu fui visitar uma mulher que eu nunca vi, ela nunca me viu, eu fui com uma senhora que era amiga da igreja, e ela disse, entra aí. Na hora que eu coloquei o meu pé dentro da casa dela, ela olhou para mim e disse, você é o Carlos? Eu olhei para trás, a mulher disse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu disse, sou. Ela disse, sente aí. Sabe o que essa mulher me disse? Eu estava orando, e Deus disse que você viria aqui, e Deus mandou te falar uma coisa, que Ele não é Deus de confusão. Se Ele te colocou lá, Ele vai te tirar de lá, porque os meus saem debaixo de honra. Eu comecei a chorar copiosamente, não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Voltei para casa, e aquela palavra ficou no meu coração, os meus saem debaixo de honra. E fui pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa por ter saído do centro da tua vontade. E eu lembro que mais ou menos uns 6 anos depois, aquela igreja que tinha me ferido e me machucado, mandou me chamar para pedir perdão. Eu fui para frente, e os irmãos com o pastor me abraçaram e disseram, queremos te pedir perdão. E aquela palavra veio novamente do meu coração, os meus saem debaixo de honra.
Nós queremos, irmãos, que Deus cuide da gente, mas a gente não quer se submeter à palavra de Deus. Nós queremos que Deus tenha compromisso conosco, mas nós não temos compromisso com Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe diariamente, mas nós queremos ter compromisso com a sua palavra. Quando Paulo diz que nós temos que ser fortalecidos diariamente no Senhor Jesus, é ter uma vida de consagração, de intimidade com esse Deus. E Paulo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Quantas brechas que nós temos dado diariamente para que os dados inflamados do diabo nos atinja, nos fira, nos machuque e muitas vezes nos mate. Nós temos que tapar todas essas brechas que a palavra de Deus tem falado para mim e para você diariamente. Ser fortalecidos, buscar o Senhor diariamente em oração, em consagração, em jejum, pedir perdão a Deus, porque uma das brechas que nós damos é o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Nós estamos brincando de ser crente, pecando todos os dias e não consertando isso diante de Deus. Versículo 16. Abraçando sempre o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. A Bíblia diz que o escudo para aquele que crê é a tua palavra. A única forma de nós vencermos o nosso inimigo, queridos, é pela palavra. Não existe outra forma de nós sermos vencedores se não for pela palavra. Não existe outra maneira de nós vencermos o diabo se não for pela palavra. Em Mateus, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo afrontava o Senhor com a palavra: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, me adore que eu te darei todas essas coisas. E em todas elas o Senhor disse: assim está escrito. O diabo, querido, a gente não afronta, o diabo a gente enfrenta. Mas não com as minhas armas, mas com as armas que Deus nos deu e nos capacitou. Porque minha luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores desse ar nas regiões celestiais. As minhas armas têm que ser celestiais. A arma do crente é a oração. Ter uma vida de oração. Orar diariamente, dia e noite. E ele continua dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? Que nós lembramos que temos Bíblia só quando vamos à igreja. Se o culto é terça-feira, eu pego na Bíblia na terça. Se o culto é no domingo, eu pego na Bíblia no domingo. Mas quando chega na segunda-feira, simplesmente eu pego a Bíblia, deixo lá em casa, muitas vezes aberto no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e acha que aquilo vai fazer algum efeito. Precisamos ser homens e mulheres de palavra, ler a palavra, debruçar sobre a palavra, buscar a palavra, ter fome da palavra de Deus. Eu nunca vi um crente mais que vencedor, se não for um crente de oração e de palavra. E ele continua dizendo, versículo 18, contudo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no... A gente faz isso, irmãos? Oração e súplica. Você sabe qual a diferença entre oração e súplica? Súplica, meu querido, é aquela oração que nasce do fundo da tua alma. É aquela oração, sabe, que você se derrama na presença de Deus.
que você pega todas as tuas amarguras e coloca na presença do Senhor e chora na presença de Deus. O Salmo 116, versículo 1 e 2 diz assim: te amo, Deus, porque tu ouves a minha oração e escuta as minhas súplicas. Te amo, Deus, por quê? Porque tu escuta as minhas orações. Como é que você quer que Deus te ouça se você não ora? Ora, irmão. Está na hora de vocês e eu tomarmos uma decisão de ter uma vida de oração. Orar. A gente gasta muito tempo em coisas que não têm valores. Eu sou cheio daquilo que eu busco. Se eu buscar a Deus em oração, eu vou ser cheio de Deus. Se eu buscar a Deus em súplica, eu vou ser cheio da presença e da glória de Deus. Se eu for uma pessoa que busque muito o Espírito Santo, eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito. Porque muita oração é muito poder, pouca oração é pouco poder, mas nenhuma oração é poder nenhum. Se você for ver a igreja primitiva, aqueles homens eram cheios de ousadias, porque eram homens de oração. Eles eram tão cheios do Espírito Santo, que quando eles passavam, só a sua sombra curava as pessoas, porque eram homens de oração. E hoje, qual tem sido a minha posição e a sua diante de Deus? E o diabo tem nos vencido, o diabo tem nos afrontado diariamente, o diabo muitas vezes tem nos vencido, tocando nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos nossos casamentos, nas nossas empresas, porque nós temos brechas que têm que ser tapadas diante de Deus. Nós temos brecha nas nossas armaduras que precisam ser consertadas diante do Senhor. A primeira brecha que eu tive que tapar, querido, foi a mentira. Porque quando a gente vem do mundo, a gente é cheio de mentira. A gente acha que tudo que a gente faz é correto aos nossos olhos, mas é aos olhos de Deus. E talvez, amados, o dia Deus te trouxe para cá só para te dizer: o diabo está te destruindo porque há brecha nas tuas armaduras. Falar a verdade. Eu tive que ligar para São Paulo para pedir perdão para uma pessoa, porque eu mentia, mentiroso. E o pior é que eu estava fazendo seminário para ser pastor. E o pior, queridos, que eu ia para a igreja, levantava a minha mão e ainda cantava e chorava. E o pior é que eu ia para a igreja, queridos, e muitas vezes até tocava um instrumento, mas Deus dizia: olha, aquele ali está cheio de brecha, e o diabo me afrontando, me destruindo, tocando na minha vida. E eu chegava no culto, era piedoso, cara de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, mas dentro do meu coração era cheio de brechas, mentiras, mentiroso. E o pai da mentira é o diabo, e eu tive que ligar para São Paulo, lembro disso até hoje. Meu Deus, como doeu no meu coração. Pedi perdão para ele. O pior, quando ele falou assim para mim: mas você não é crente? Meu Deus, eu envergonhei o nome do meu Deus. E eu disse: sou. Por isso que eu estou te ligando, me perdoa. E para a honra e glória do meu Deus, depois de 6 meses, a Carol com 9 meses de gravidez, depois de 6 meses, ele viu o meu esforço, ele disse: Carlos, eu estou te mandando um carro. Aleluia. Glória a Deus. E eu disse para ele: mas eu não posso pagar. Ele disse: não, eu estou te mandando um carro. E eu lembro que eu fui buscar o carro e levei a minha esposa para o hospital num carro. Tape as brechas, irmãos. O diabo não pode tripudiar sobre as nossas vidas. Ele já está debaixo dos nossos pés. Deus já venceu ele lá na cruz.
Por isso que Paulo diz: fortalecei-vos diariamente no Senhor. O diabo não tem direito de tripudiar sobre a igreja do Senhor Jesus. Você precisa colocar as armaduras de Deus. Deus, se eu preciso tratar alguma coisa com alguém, me mostra, Espírito Santo, mas eu preciso tapar as brechas que cingem o meu coração. Porque do coração do homem procedem todas as coisas que são boas e são más. Deus me ensina a calçar o evangelho da paz, me deixa andar só na tua palavra, não quero mais achar pelo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, pela minha inteligência, porque eu sou racional demais. Não, eu quero ser uma pessoa que obedeça a tua palavra. O que a tua palavra dizer é o que eu vou fazer. Aquilo que eu acho já ficou lá na cruz. Deus cinge a tua igreja com as armaduras do Senhor. E hoje, todas as vezes que eu lembro dessa situação, dá uma dor dentro do meu coração. Porque um dia eu feri o meu Deus com mentira. Seja verdadeiro, irmãos. A minha oração é que o Espírito de Deus esteja falando contigo de uma forma literal, assim como falou comigo. As armaduras de Deus precisam estar comigo e com você. Os dias são maus? São. O diabo vai tentar nos destruir todos os dias, mas quando ele olha para você, ele vê você com as armaduras de Deus, e ele passeia ao teu derredor, e ele não acha nenhuma brecha. Sabe o que ele diz? Aquele é um crente fiel em Cristo Jesus. E o Senhor te fortalecendo todos os dias em oração, em adoração, em consagração, em busca, e você cada vez mais crescendo, até chegar na estatura do varão perfeito, que é o teu Deus. Essa é a nossa oração. Esse é o desejo do meu coração. É isso que eu peço para o Senhor todos os dias. Senhor, me reveste das tuas armaduras, Deus. Coloca o capacete da salvação em mim, Deus, que a minha mente seja uma mente consagrada ao Senhor. Leva cativo os meus pensamentos. Cinge toda a minha vida, Deus, para que eu possa ser fortalecido em Ti, diariamente, no Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse os teus olhos, que você abrisse o teu coração e deixasse o Espírito Santo de Deus falar contigo. Talvez você pergunte: por que eu estou aqui hoje? Porque alguém me convidou, porque o pastor Sérgio me visitou, porque os irmãos têm me fortalecido. Não, você está aqui porque Deus te ama. Aleluia. E é o amor do Senhor que nos atrai diariamente. Mas uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. E eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você de uma forma pessoal, te chamando pelo nome, dizendo que você precisa fazer um concerto com o Senhor, que você precisa tapar as brechas que há nas armaduras. Por isso você tem sofrido, por isso que ele tem tripudiado sobre você, por isso você não é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas você é livre. Você é livre para fazer esse concerto diante de Deus. Nós aprendemos, irmãos, que esse lugar aqui na frente é para você fazer um concerto com o Senhor. Quando eu entreguei a minha vida a Deus, eu saí correndo e me abracei no púlpito. E eu disse: Deus, eu sou mentiroso. Eu não tenho caráter. Eu não sei o que é aliança, mas eu preciso do Senhor.
E eu lembro que eu disse pouquíssimas palavras a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não me mudar, eu vou te largar. Mas se o Senhor mudar a minha vida, Deus, nunca mais eu quero sair de perto do Senhor. E eu lembro que desde o dia 31 de dezembro de 97, o Senhor tem se revelado para minha família de uma forma tão especial. E isso tem feito a diferença nas nossas vidas. Se o Espírito de Deus está falando contigo que você precisa fazer um conserto, sai do teu lugar, meu irmão, vem aqui para frente. Se o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, você precisa tapar as brechas que há na tua armadura, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Eu já estou aqui, irmãos. Eu sou o primeiro. Eu não quero pregar para ti, não, quero pregar para mim. Eu sou o primeiro. Deus só pode nos perdoar se nós realmente entendermos quem Ele é. Deus resiste ao soberbo, mas ama o contrito e abatido de coração. Enquanto nós cantamos, se você quiser sair do teu lugar e vir aqui, nós vamos orar por ti. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz e encontrei o que tenho, te entrego, Deus. Ó Senhor, misericórdia, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Ó Senhor, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos a ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
quero te louvar. Aleluia. Quero render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. O Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas o projeto do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento, para um dia estarem na tua presença, celebrando a ti e glorificando a tua vitória na cruz. Aleluia. Sabemos que somos fracos, que somos falhos, que precisamos diariamente de um conserto diante do Senhor. Verdade. Mas nós conhecemos a tua misericórdia, Deus. Verdade. Sabemos que o Senhor é bom e não há sombra de mal em ti. Lança no fundo do abismo, Deus, todo o pecado, Amém. porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O Senhor nos restaurou na cruz. O teu sangue nos justifica diante do Pai. E é crendo nessa promessa, Deus, Aleluia. que nós declaramos, Senhor, toda brecha tapada. Aleluia. Que todo escrito de dívida seja levada diante do Senhor. E o Senhor, Deus, nos fortaleça diariamente em oração e súplica. Levante uma igreja, Deus, que tenha um compromisso com a tua palavra, um compromisso, Senhor, em obedecer a tua voz, de andar, Senhor, contigo pelo Espírito de Deus. Eu louvo a Deus, Senhor, porque o teu projeto está nesse lugar, Senhor. Aleluia. E nós fazemos parte dele. Abençoe, Deus, as nossas vidas. Abençoe os nossos corações. Amém, Jesus. Porque o Senhor nos sonda por detrás e por diante. O Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar. É verdade. Antes que a palavra chegue nos meus lábios, o Senhor já conhece todas elas. Eu quero abençoar, Deus, como um sacerdote, a tua igreja. Abençoar os teus filhos, a tua casa. Abençoar esse lugar, Deus, como um lugar de bênção. Amém. Que seja um lugar de referência para essa cidade. Que o diabo possa entender que aqui existe um povo comprometido contigo, Deus. Aleluia. Que tem as armaduras do Senhor. Que podemos até cair, Deus, mas vamos levantar, porque Tu és a nossa garantia de vitória. Glória. Desde já eu te louvo e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Se você puder, meu irmão, levanta as tuas mãos e começa a orar. Começa a orar, levanta a tua voz. Diga a Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua morte de cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem te revelado a nós na tua palavra. Eu te repreendo, espírito do diabo, Em nome de Jesus. espírito de confusão, Em nome de Jesus. espírito mau, que tenta cirandar a vida dos meus irmãos. Eu te digo, sai em nome de Jesus, porque nós já te vencemos na cruz em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Dá um abraço em alguém e profetiza sobre a vida dela. Aleluia. Glórias a Jesus. Querido, você já é mais que abençoado. Que a graça, que a comunhão do Espírito Santo te acompanhe. Que você tenha um resto de semana cheio de bênção, de vitórias. Em o nome de Jesus. E nós nos encontramos aqui na sexta-feira para exaltar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te,
levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti os teus inimigos,